Eu brigo muito, porque a máquina pública ela tem um manual. Sabe? Todo mundo tem medo de ser denunciado de corrupção. E é isso esse é o milagre meu. Mas você encontrou que resistência nesse primeiro governo ou foi Não, mais fácil? é resistência, porque você tem uma máquina. Então, é isso que eu não entendo. Todo mundo que entra fala dessa máquina, do sistema, que é difícil. Isso, como que Não, briga com o esse sistema é sistema? difícil. Então, O sistema é que ele tá difícil. lá desde sempre. E o sistema é difícil. O sistema, você tem, você tem um sistema que são os cargos de Estado de carreira. É. São pessoas que não dependem do governo. Então, São pessoas concursadas que estão lá de alto nível, na Receita Federal, na Fazenda, é. sabe, no Itamaraty, na Justiça, no Poder Judiciário, sabe? São gente que não depende do governo. Então, chega o presidente gritando, O cara ouve e fala, tá, sabe, eu vou daqui, fazer, eu vou fazer, eu vou daqui fazer. 4 anos tem outro. É. Aí o cara que está na máquina, o cara fala, esse babaca acha que vai falar É. grosso comigo? Daqui 4 anos ele está E embora. aí tem outro. Eu É. já estou há 30 aqui, vou ficar Exato, mais 20. exato. Então, essa é uma coisa que a gente fala que tem que mudar. E você muda com paciência. Você muda discutindo com as pessoas. Claro, democraticamente. Sabe? Muda discutindo. Eu brigo muito, cara. Eu brigo muito, porque a máquina pública ela tem um manual. Sabe? Todo mundo tem medo de ser denunciado de corrupção. Então, o cara que está na Caixa Econômica, o cara que está no Banco do Brasil, o cara que está na Receita, o cara que está, sabe, numa repartição pública, ele, sabe, na hora que ele vai liberar um dinheiro para uma obra, ele vai contar até 1000, cara. Porque ele fala, e se tiver alguma denúncia, eu. Mas sabe que me parece de fora, o povo comum, é que essas pessoas não têm medo. Eu tenho, Tem medo? tem medo, tem medo. Veja, porque se um funcionário público. Quem não tem medo é o ladrão. Então, é isso que eu tô Pois falando. é, mas nem todo mundo é ladrão, tá Ah, cheio de tá. gente boa. Ah, você tá falando dos honestos. Tô Ah, falando, tá. não, Claro, o honesto morre não. de medo de ser, Não, de as tá pessoas têm fazendo a medo, coisa vai ter errada. um processo, eu vou ter que Sim, sim, contratar advogado, eu vou sim, ter. sim. Agora, o ladrão Tá nem aí. não tem tem disfarçatez, faz o que quiser. Sabe Mas vamos continuar na linha do tempo, então. Aí, 2 mandatos, o segundo mandato seu, qual é a diferença do primeiro? A Ah, reeleição. é o seguinte, meu caro. Primeiro, Ah, você sai bem, o primeiro foi um bom mandato porque a gente arrumou o país, isso. E o segundo, tá? qual é o teu E o desafio? segundo porque a gente conseguiu fazer as coisas acontecer. Ah, no primeiro não deu No tempo. primeiro nós plantamos, Tá. no segundo nós colhemos, tá? Veja, nós geramos 22 milhões de emprego nesse país, cara. Nós recuperamos mais de 1 milhão de empregos no setor metalúrgico desse país. Nós fizemos, só no meu mandato de 8 anos, nós assentamos 59% de toda a terra brasileira disponibilizada para a reforma agrária foi feita nos meus 8 anos de governo. Mas e toda essa esperança, toda essa ascendência, o que aconteceu que o Brasil começou a dar errado ou a cair depois, mesmo com o governo do PT? Pois é, deixa eu dizer por que começou a cair. Eu acho que você teve a crise de 2008. Lembra pra gente o que A foi? crise de 2008 foi a chamada crise do subprime nos Tá, nos Estados Estados Unidos. Unidos. Houve um rombo, sabe, Afetou o mundo inteiro. que afetou o processo habitacional dos Estados Unidos. Ah, mais de 10 milhões de pessoas perderam as casas, ficaram devendo. E eu disse o seguinte: essa onda não vai chegar no Brasil. Essa onda ela É é uma uma marola, marolinha. marolinha, lembro. E foi o que aconteceu. Nós fomos o último país a receber a crise e o primeiro a sair dela. E saímos crescendo de 7,5% ao ano, e no comércio varejista a gente estava crescendo a 13%, com milhões de empregos criados nesse país. Então eu deixei o país, sabe, muito arrumado para Dilma. E o que Ah, que acontece no não, o que governo? aconteceu é que a economia mundial ela foi se desfazendo. E o Brasil não está fora disso. O Brasil está, sabe, nesse rolo. Eu não sei. Eu falo porque países como China, como Índia, conseguiram achar um caminho. Por que que o Brasil não conseguiu achar esse O caminho, você Brasil acha? achou o caminho. Você acha? Acho. O Brasil é que o Brasil, depois que eu saí, depois do impeachment da Dilma, deu uma recaída. O que que aconteceu depois do Ou impeachment? seja, veio o Temer e veio o Bolsonaro. Só isso já é uma desgraça. Mas economicamente. Economicamente, ou seja, você parou os investimentos. Você criou teto de gasto. Você foi criando empecilho
Porque no país o grande problema é que tudo é feito em função da necessidade do mercado. O mercado começa o ano falando, não, sabe, é preciso que tenha um ajuste fiscal, é preciso que não gaste mais, sabe? E você precisa gastar dinheiro para você melhorar as coisas. Você não faz educação com discurso, você não faz saúde com discurso, você não faz desenvolvimento com discurso, você faz com dinheiro. E não tem nenhum problema você fazer uma dívida se você vai construir um ativo novo. Uma coisa, Vilela, é você, famoso do jeito que você está, sabe? Pegar, achar que você vai ser o dono de um poder como, Absurdo. sabe? Sim. Vamos pegar a Rede Globo de televisão. Tá. E você, sabe, fazer uma dívida Pensando nesse pensando tamanho. nisso. E E não- você não e não é. consegue, aí você vai se quebrar. Mas se você está crescendo e você vai medindo o seu tamanho, e todo ano você fala, eu vou fazer uma dívidazinha porque eu vou crescer mais 2%, mais 3%, uma dívida que eu possa pagar, você vai embora, cara. Então, nesse país, quando você faz uma dívida para construir uma estrada, você não está fazendo uma dívida à toa, você está aumentando o ativo desse país. Quando você faz um porto, você está aumentando um ativo desse país. Quando você faz um aeroporto, você está aumentando. Essa é uma dívida boa que você tem que fazer. Essa é uma dívida boa. E quando o que você não pode é gastar muito dinheiro em custeio para pagar, sabe, salário. Você tem que ter um certo controle, porque senão não sobra dinheiro para você fazer investimento. Você sabe quanto que nós fizemos de investimento nesse mandato? Quanto custou o PAC? 1,7 trilhão. E já aplicamos quase 80% disso. Porque, sabe o que acontece? Você tem que planejar. Ô Vilela, uma coisa que você aprende é o seguinte: governar é tomar decisão. Sim. Toda decisão que você vai tomar, você tem um pró e um contra. Você tem alguém que vai te beneficiar e E alguém alguém que vai vai. chiar. E você tem que escolher. É. Quem é incompetente não toma decisão. É, Então as coisas não acontecem. Mas vamos falar. Ô, Vilela, você já parou para te perguntar nesse teu programa que você entrevista tanta gente? Ah, Você já parou para perguntar por que a primeira universidade federal brasileira só foi feita em 1920? não, por quê? É porque a Não elite tinha que governa esse interesse. país não queria que o povo estudasse. Para que dar escola para índio e para negro? Não queriam. Esse é o dado concreto. Eu conto um caso. Cristóvão Colombo chegou em Santo Domingo em 1492. Certo. 40 anos depois, já tinha pela Universidade de Santo Domingo. 40 anos depois, de 1532. Cabral chegou aqui 8 anos depois dele. Quanto tempo depois? 420 anos. Essa é a diferença do que esse país é enrolado, cara. É, Ô, Vilela, uma coisa que você tem que perguntar para as pessoas que você vai entrevistar: qual é a explicação que você pode dar para o teu filho? Você tem um menino de quantos anos? vai fazer 9 Vai agora. fazer 9 anos. Você sabe, eu sou o primeiro operário a chegar na presidência. Você sabe que eu sou o primeiro cara a governar o país sem ter diploma universitário. Agora, teu filho vai entender por que eu, que sou o primeiro operário e que não tenho diploma, sou o presidente que mais fiz universidade na história do país. Fui o presidente que mais fiz institutos federais na história do país. E eu fui o cara que mais fiz extensões universitárias na história desse país para evitar que o menino do interior tivesse que ir para a capital. Por quê? Porque como eu não tive universidade, eu quero que as pessoas iguais a mim tenham. Sabe a falta que fez. Porque os ricos mandam os filhos estudar no estrangeiro. Então eu quero que as pessoas estudem. Por que nós criamos o ProUni? Por que nós criamos a cota? Para colocar os pobres da periferia que estudam em escola pública na universidade. Para colocar o povo negro na universidade. Sabe, porque se você não fizer isso, esse país vai ser sempre igual. Esse país era pensado, Vilela, para ser governado para 35% da população, 65% que ficasse na miséria. E o difícil é você decidir governar para todos. Eu não quero tirar ninguém. Eu não quero tirar nada de ninguém. Eu não quero que o filho do rico não vá para a universidade, que o filho da classe média não vá para a universidade. Eu não quero, ele tem que ir para a universidade. Agora, o que eu quero é que a filha da empregada doméstica, da patroa,
ter a mesma chance de disputar uma vaga que a filha dela. E todo mundo tem que querer a mesma coisa. Esse é o papel do Estado, é garantir que ela tenha oportunidade e que vença o melhor. É. E que vença o melhor. Essa foi a revolução. Vou dar um outro dado para você. Vou dar um dado para você. Tá? Em 2002, a gente tinha nesse país, trabalhando no mercado de trabalho, com diploma universitário, 5 milhões de pessoas. Hoje, nós temos 25 milhões. Quintuplicamos isso. E precisa quintuplicar outra vez. Porque somente a educação é que vai permitir que esse país ganhe maioridade internacional para a gente ficar competitivo do ponto de vista da qualidade, do ponto de vista da produção. Se a gente não investir em educação, não vai acontecer nada. Não tem exemplo na história da humanidade de alguém que evoluiu antes de fazer a lição de casa, que é investir na educação. Perfeito. Então, é por isso, cara, é por isso que eu posso dizer para você, quando eu cheguei aqui em 2003 na presidência, durante 100 anos, a primeira escola, o primeiro Instituto Federal foi feito pelo presidente Nilo Peçanha em 1908. De 1908 a 2003, foi feito nesse país 139 institutos. Sabe quantos institutos eu vou deixar? 802. E é pouco. Ah, mas está gastando dinheiro. Eu não estou gastando dinheiro, eu estou investindo. Você sabe quanto custa um prisioneiro na delegacia em São Paulo, na prisão? 35 mil reais por ano. Sabe quanto custa um menino na Universidade Federal do ABC? Estudando engenharia espacial? 20 mil. Olha aí. Sabe quanto custa um preso na prisão máxima brasileira, na prisão de segurança máxima? 40 mil por mês. Sabe quanto ganha um menino no Instituto Federal? 16. Quanto custa? Ou então está provado que é muito mais fácil investir em educação. Porque se você não investe em educação, você vai ter que investir em cadeia depois. Verdade. Então, essa é a pergunta que eu faço. Por que essa gente que é tão estudada, tão diplomado, todo cheio de diploma de doutor, por que essa gente não fez a lição de casa? Por que não fez? Lula, a gente está percorrendo a tua história, e a do PT, e não tem como a gente não falar da tua prisão, de tudo que aconteceu. Como foi isso na tua vida? Que marca que deixou? Que momento você estava vivendo? Eu também queria saber por que o PT, o senhor, nunca falou abertamente sobre algum tipo de arrependimento, algum tipo de culpa, erramos aqui. Eu nunca vi esse tipo de discurso. Falar, ó, a gente errou onde? Porque existe um antipetismo, existe uma rejeição por esse período, e eu queria saber o que você passou e por que não teve nunca esse meia-culpa, assim, o que a gente errou? Mas deixa eu te contar uma coisa, eu acho que você faz meia-culpa quando você tem meia-culpa. Mas e os Você não escândalos? faz meia-culpa porque Tudo que alguém... aconteceu. Você não faz meia-culpa porque alguém acha que você errou. Sim. Eu vou lhe contar. Tá, eu então vou lhe vamos contar lá. a história. Que momento que Eu era vou lhe esse? contar 3 momentos. Tá. Getúlio Vargas foi levado ao suicídio por denúncia de corrupção. Também. Você conhece Sim? alguma coisa de corrupção do Getúlio? Não. Alguém já mostrou? Não. Juscelino Kubitschek foi proibido de ser candidato a presidente em 1965 porque diziam que ele tinha um prédio, um apartamento que ele ganhou não sei de quem, na rua principal do Rio de Janeiro. Ele morreu em 74. Alguém já mostrou o apartamento? Eu fui acusado de ter um apartamento no Guarujá. Eu provei que não era meu. Os meus acusadores provaram que era meu. Provaram que era meu. Porque eles tinham que provar, tinha que ter algum documento. Ou na prefeitura, ou no cartório. Alguém tinha que ter vendido para mim aquela desgraça. Mas não venderam. Mas e o pessoal que teve que devolver dinheiro, as empresas? Ei? Não, todo... Eu vou... Ah, tá. Não tem pergunta sem resposta comigo. Sim. Tá? É o que eu queria entender realmente. Então, veja. Aí vem a questão do Lava Jato. Isso. Que Que momento que era aquele? Em 2014. Eu já estava fora do governo há 4 anos. Tá? Tem todo aquele movimento, vem pra rua, toda aquela Quando movimentação. saiu aquele Lava Jato, a Tereza Cruvinel, que é uma grande jornalista que trabalhava no Globo, escreveu um artigo. O objetivo da Lava Jato é chegar no Lula. E eu tinha consciência que era para chegar em mim. Você sabia? Sabia. Eu tinha consciência que era.
Por quê? Porque não tinha como inventar aquela mentira se não tivesse um objetivo político mais forte. Mas você já estava fora. Para E por quê? Você já estava mim fora? não voltar. Ah, tá.